Então, hoje eu vim falar sobre a questão do Setembro Amarelo, né? A questão da prevenção ao suicídio. Então, uma das coisas muito importantes para a gente entender é como surgiu esse Setembro Amarelo, né? Então, tem uma história que fala que aconteceu nos Estados Unidos, né? E Milk, ele era um jovem de 17 anos, que ele tinha muita habilidade com a questão da mecânica. E ele simplesmente chegou e ele formou aquele carro e pintou justamente dessa cor amarela. E assim ficou a marca dele. Mas aos 17 anos, no ano de 1994, ele acaba se suicidando e tirando a vida, né? Sem dar nenhum sinal de que iria acontecer isso. Toda a família e amigos ficaram abalados. E aí toda a família e amigos começaram a fazer cartõezinhos e também algumas faixas amarelas, onde falava que se você precisar, você pode pedir ajuda. E aí ficou a questão do Setembro Amarelo. A Organização Mundial de Saúde, ela coloca dia 10 de setembro como o dia justamente dessa prevenção ao suicídio. Ela coloca no ano de 2003. E aí aqui no Brasil, no ano de 2015, a CVV, o Centro de Valorização à Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatras, eles se juntam em uma campanha para poder trazer Setembro Amarelo como uma prevenção do suicídio. Então, desde 2015 até os dias atuais, todos os meses, justamente de setembro, é feita toda essa campanha e justamente essa prevenção, tá bom? Alguns dados bastante importantes que a OMS traz é que a cada 40 segundos uma pessoa ela se mata no mundo e a cada 20 segundos alguém está tentando tirar a vida, né? 51% das pessoas que se matam no Brasil, elas se matam em casa. Os recursos utilizados é justamente a questão do envenenamento, do enforcamento e do uso da arma de fogo. Homens, eles acabam sendo mais efetivos na questão do suicídio, em tirar a vida. Mulheres tentam mais, mas homens conseguem mais. Mais de 90%, segundo a OMS, em casos de suicídio, eles poderiam sim ser evitados. Mais de 90% tem a ver com algum problema de ordem de doença mental. Algum problema como uma depressão, a questão do uso de droga, transtornos bipolares, transtornos de personalidade, esquizofrenia, entre outros fatores que são, logicamente, de risco justamente para isso. E aí você pode me perguntar, né, Kaline, como faz para poder prevenir o suicídio, né? Existe uma diferença muito grande entre a ideação suicida e o suicida, e o comportamento suicida. A ideação suicida nada mais é do que justamente o próprio nome já diz, são ideações, pensamentos justamente suicidas, né? Pensamentos de morte, pensamentos negativos. Alguns agentes estressores, eles trazem isso como fatores, tipo separação, questão de desemprego, a questão de perder um ente querido, né, estar desempregado. Em algum momento a pessoa pensa em querer tirar a vida, né, não existir mais. Mas muitas vezes essa ideação ela se torna passageira. Porém, quando essa ideação ela eleva de degrau, a pessoa entra em um comportamento suicida. Comportamento suicida é justamente quando a pessoa ela apenas não pensa, mas ela já começa a arrumar estratégias, planos de quando e como ela vai lá se matar. Então, ela começa a pensar, a ter pensamentos mais frequentes, né, mais rotineiros em relação a isso. Entre os adolescentes existem muitos casos que é justamente a questão das mutilações, mas os pais precisam prestar atenção, porque essa autolesão pode ser sim uma pretensão ao suicídio, mesmo porque os adolescentes eles trazem algumas vulnerabilidades e alguns processos de insegurança e muitas vezes essas mutilações elas são fontes de ensaios para essa pretensão suicida, tanto é que os cortes eles começam bastante rasos até cortes mais fundos. E aí como prevenir? Existe, claro, profissionais de saúde mental, como psicólogo e psiquiatra, que podem ajudar nesse processo. A psicoterapia, junto com o uso medicamentoso, pode sim salvar a vida de uma pessoa, mesmo porque é necessário com que a família entenda que depressão, que a questão do suicídio, ele é um ato de desespero dessa pessoa. Na verdade, a pessoa ela não quer matar a vida, ela quer matar a dor do momento. Não sabendo como matar a dor, ela acaba matando a vida. Mas isso é um ato de desespero. Costumo dizer que é igual à questão esse ato de desespero é igual à questão das crises ansiosas e da síndrome do pânico.
é um momento de crise que a pessoa tem ali, mas se você parar para pensar, isso passa. A mesma coisa é o seu ato de desespero lá na hora de tirar a vida. Vai estar lá naquele momento de agonia, que parece que não está tendo muito controle sobre as emoções, mas imagine, toda crise ansiosa ela passa. E toda síndrome do pânico, ele também passa. Então, esse ato de desespero, se você pedir ajuda, também vai passar. Tem outro detalhe também, que podem dar sinais e podem ajudar muito a família e também algumas pessoas. Primeiro, é importante a gente entender que verbalizações. Às vezes a pessoa ela está verbalizando. Ela verbaliza em várias situações. Às vezes ela começa a dizer que ninguém vai sentir a falta dela, que a vida não tem mais sentido. E a gente não pode simplesmente invalidar essas falas. Outras vezes vai ser colocado em redes sociais e é necessário com que a pessoa não invalide. Tem pessoas que invalidam fazendo situações simples, dizendo, não, vamos tomar um sorvete, vamos para uma praia, vamos sair, que vai passar. Como se a dor da situação ela fosse passar. Passa naquele momento, mas fica. Então, é importante que quando a pessoa ela começar a verbalizar, ser direta, perguntar se a pessoa ela já pensou em se matar e começar a trazer alguns pontos de verbalização, se ela pensou em planos, em estratégias de como fazer isso. E, claro, validar a pessoa dizendo que você está lá para acolhê-la, tá bom? E ajudar ela a entrar em um processo de psicoterapia e, se necessário, o uso medicamentoso, tá bom? Então, não invalide simplesmente dizendo, vamos sair, levanta a cabeça, né, isso vai passar, né? Então, não é simples assim. É necessário que a gente possa validar, porque quando a pessoa verbaliza, é porque ela está pedindo ajuda. Segunda coisa, a gente precisa ter um processo de empatia. Muitas vezes a pessoa diz isso é frescura, né? Tá fazendo tempestade em copo d'água. E muitas vezes isso é importante a gente perceber, porque independente das situações, cada pessoa ela é um ser totalmente diferente. Então, o mesmo significado que você dá a uma dor em determinada situação, a outra pessoa dá completamente diferente. Então, cada um reage de um jeito a determinadas dores. Então, é importante a gente conseguir ver o outro como um ser humano que está ali no momento de dor e de desespero. Eu gosto muito de uma frase que diz que, pelos seus olhos, eu consigo ver. Né? Então, isso significa dizer que o processo de empatia, se colocar no lugar do outro, vai ser muito importante nesse momento. Outro detalhe também são os comportamentos. Então, essas verbalizações, às vezes a pessoa ela está com a energia baixa, às vezes a pessoa está se isolando muito, às vezes a pessoa está com aquela expressão um pouco mais carregada, está em alguns momentos depressivos. E isso é importante porque são sinais e indicadores de que a pessoa ela já não está bem. Outro detalhe também que eu acho bastante importante é que vínculos protegem em relação ao suicídio. Enquanto mais vínculos e vínculos fortes, isso vai sempre proteger. Então, e esses vínculos é o quê? Vínculos religiosos, vínculos no trabalho, tá trabalhando, tá estudando, tá em grupos sociais de pessoas, tem amigos, às vezes é uma pessoa que casa, às vezes pessoas que têm filhos, tudo isso, esses vínculos ajudam muito na prevenção em relação ao suicídio. À medida que a ausência de vínculo ou vínculos frágeis, eles acabam sendo fatores de risco para isso ocorrer. Por exemplo, pessoa mais solitária, uma pessoa que não tem amigos, uma pessoa que se isola muito, às vezes uma pessoa solteira, uma pessoa que ela não tem essa vida social, às vezes no trabalho está desempregado e não estuda. Então, a ausência de vínculos ou vínculos frágeis, eles são fatores de risco para isso. Às vezes a pessoa não tem uma boa comunicação em casa, a questão da estrutura familiar, ela é totalmente complicada para a pessoa, né? Então, esses vínculos frágeis, eles aumentam muito o risco em relação ao suicídio. Mas existem vários fatores que fazem com que a gente precise buscar ajuda. Os familiares que identificarem também, tá certo? Mesmo porque, segundo a OMS, adolescentes entre 15 e 29 anos é a segunda maior causa de morte no mundo. Só perde mesmo justamente para acidentes de trânsito. Então, quando acontecer isso, existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Você pode ligar. Segundo a OMS, mais de 90% dos casos poderiam ser evitados. Então, às vezes, você, num ato de desespero, né, em vez de tirar a vida, você pode ligar ali para o CVV, o número é 188. Né, eles têm chats também, eles têm e-mails
mas 24 horas é o telefone. Você pode ligar para 188 e falar com uma pessoa. É totalmente sigiloso a sua conversa e, claro, a sua identificação, onde você pode sim conversar com um profissional naquele momento, naquele ato de desespero e simplesmente você preservar a sua vida naquele momento. Se você faz psicoterapia, você pode ligar sim para o seu psicólogo. Se você é acompanhado pelo psiquiatra, você pode também ligar, entrar em contato, mas existem várias formas de você preservar a sua vida. Lembre, é um ato realmente de desespero, onde você não quer matar a sua vida, é apenas a dor do momento. E às vezes aqueles 15 minutos onde você está ligando, está conversando, alivia as suas dores e vai preservar a sua vida. Mas lembre de uma coisa bastante importante: toda dor passa. Então, muitas vezes, no ato de desespero, a gente quer tirar aquela dor, acaba tirando a vida. Mas o que mais a pessoa quer é viver. Mas lembre, toda dor ela passa, tá bom? Então, tem o CVV, tem profissionais de saúde mental, como psicólogos, psiquiatras, que podem ajudar você, certo? Até o próximo vídeo, até a próxima dica. E qualquer coisa, pode me seguir lá no canal, tá bom? Kaline Canuto, ou então me seguir no Instagram, kaline.psicologa.al. Pode falar comigo também no direct e tirar qualquer dúvida e qualquer informação que você deseje, tá bom? Ser profissional de saúde mental é um grande privilégio, porque a gente tem uma grande missão de vida, que é ajudar vidas a terem vidas.